Aliás, o mundo que já conseguiu vacinar em massa hoje já vive um outro momento, né? Então, Já dispensa do uso de máscara, né? Se a gente pegar exemplo do Reino Unido, Estados Unidos, Israel, nós temos aí uma outra vida já para essas pessoas, justamente por causa da vacina, não por conta do tratamento precoce, que foi abandonado pelo mundo todo e foi defendido pelo governo brasileiro. A OMS, o Centro de Controle de Doenças, todas as grandes entidades balizadoras que são consideradas bíblias aí, e o senhor citou alguma delas aí nas suas respostas quando falou do seu currículo, ninguém seguiu essa linha, todo mundo foi para a linha da vacina, não, por isso esse questionamento. Não, deixa eu né? te interromper, porque você está totalmente equivocado. Eu não estou indo contra as grandes instituições, eu estou falando para vocês o que está acontecendo na China, na Índia. Você viu o que está acontecendo na Índia? Você viu o que está acontecendo em Chiapas, no México? Agora? Está sabendo o que está acontecendo lá? Então, ouça o Senado americano. Por que os senadores americanos agora chegaram falando assim, o que está acontecendo em Chiapas é uma redução de 50% a 80% de mortalidade por causa da ivermectina? Sabia disso? E o senador... Tem alguma grande revista científica que publicou a história da Prevent Senior? Sim, o Esper publicou alguma coisa, mesmo não precisa da Prevent Senior. Olha o que está acontecendo no Henry Ford Health System, em Detroit, com 4.000 pessoas. Olha o que aconteceu em Marseille. Olha os trabalhos recentes sobre ivermectina, com dezenas de milhares de pessoas. Olha o nível de evidência que a gente tem hoje em dia para várias dessas moléculas. Proxalutamida, por exemplo, reduziu em 92% o risco de agravamento. Talvez seja a molécula hoje em dia, mas então vocês são todos fixados no negócio da hidroxicloroquina. Por exemplo, você que está bem informado, o que aconteceu em Cuba agora em março desse ano? O que foi publicado em Cuba? Hein? Você sabe? Então você devia saber antes de falar o que você está falando. Porque lá foi publicado exatamente o protocolo. Eles estão usando a hidroxicloroquina em Cuba, na China, na Índia, em vários países africanos, desde o começo do ano. Então é bom vocês estarem informados. Vocês estão repetindo sempre a mesma ladainha, sem estudar. Não, nós estamos perguntando, nós não somos, o senhor que é o especialista aqui, nós estamos perguntando para o senhor. Você afirmou de maneira muito assim positiva o que você está falando, que é das agências que estão fazendo o que está eu estou perguntando para o senhor por que essas agências, por que o mundo todo, se fosse bom, por que o mundo todo e essas agências todas não usam? Desculpa, você acha que a Índia e a China, tendo quase 3 bilhões de pessoas usando isso aí não é o mundo todo? É um grande componente, certo? Por que a mortalidade por milhão em vários desses países que estão não usando isso é tão mais elevada, quase 4 vezes em relação aos países que estão usando? Como é que se explica isso? Veja, é muito interessante a gente ter a situação atual, onde alguns países usam e outros não, porque se você compara os dados de mortalidade por milhão nesses países, aí não tem jeito. Então eu recomendo você olhar isso e começar a publicar os gráficos de Chiapas, da Eslováquia, Uttar Pradesh na Índia, Chiapas no México, tá? Eu gostaria que vocês colocassem isso para o povo ver. Vocês não estão fazendo. Realmente, o mundo não dá voltas, né? Ele capota. Eu acho interessante como que a imprensa nacional, ela foi rápida para falar do negacionismo, da discriminação contra as vacinas na época do Covid-19. E a obrigação, o dever, o propósito da imprensa é informar a sociedade a respeito do que acontece. Então, por que, enquanto diversos países do mundo estão noticiando os mortos da vacina de Covid, inclusive a própria secretária lá no Canadá falou que tem que deixar um pedido de desculpas para toda a população, aqui no Brasil não se fala nada. Eu estou aqui com uma matéria do governo do Reino Unido, tá? Isso é uma matéria do governo do Reino Unido, é só vocês colocarem lá, gov.uk, e pesquisar. Existe aqui, ó, Vaccine Damage Payment, um pagamento pelos danos gerados pela vacina. O governo do Reino Unido está pagando 120 mil libras, que equivale a 750 mil reais para as pessoas que morreram em decorrência da vacina ou que tiveram algum dano em decorrência dela. Cadê a imprensa? Ninguém vai falar nada. Cadê a esquerda que falou que era negacionismo? Ai, a direita é contra as vacinas. Sabe o que se falou aqui no site do governo britânico? Que morreu mais gente vacinada por Covid do que não. Quando é que isso vai virar notícia para o povo brasileiro? Eu estou esperando virar notícia. Agora aqui no Brasil, eu tenho os dados oficiais do Brasil, do painel nacional de Covid, onde fala que em 2020, que não tinha vacina, morreram 195.725 brasileiros. Mas no ano seguinte, 2021, já com a vacina, morreu mais que o dobro. Morreu 423.349. Isso aqui é negacionismo? Eu estou inventando dados? Eu estou mentindo por acaso? Quando é que o governo vai falar
que essa vacina matou mais do que salvou vidas. Até quando o povo vai continuar enganado? E o rabo dos grandes laboratórios vai continuar cheio de dinheiro do nosso povo para uma vacina completamente ineficiente, ou pior, que aumentou a mortalidade. Isso tem que virar notícia no Brasil. A imprensa tem que deixar de ser paritária e assumir que quando fez campanha política dizendo que existia um negacionismo em relação à eficácia da vacina, ela estava errada e que isso custou vidas. Se ninguém fala essa verdade, eu falo aqui. Eu faço questão de deixar isso aqui bem pontuado. Tá para a história, gente. Em uma hora